Que a paz do Senhor, a graça do Senhor esteja com você, encontre você neste momento, sua casa em paz. E temos para essa semana uma proposta de estarmos conversando sobre aprendendo a ser a manifestação de Cristo. O texto se baseia na carta, o estudo se baseia na carta de Colossenses, capítulo 3. Se você tem sua Bíblia aí e quiser abrir comigo, seria bom. O texto começa assim: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. É interessante notar que Paulo começa esse capítulo com uma condição. Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo. Então, é condição para a gente continuar a ler se fomos ressuscitados com Cristo. Mas que negócio é esse de ser ressuscitado com Cristo? Paulo aqui, até no capítulo 2, versículo 20, ele diz assim: se morrestes com Cristo. Então, eu queria conversar um pouco sobre o que é essa coisa de morrer com Cristo e ressuscitar com Cristo. Você sabe o que isso significa? Você já pensou no que isso significa? Aliás, eu diria para você, eu perguntaria, né? Você saberia explicar isso para alguém? Como você explicaria isso para alguém? Você pode fazer seu exercício, mas eu vou fazer algumas considerações aqui sobre esse assunto. Primeira consideração que eu faria é: nenhuma atitude humana pode nos tornar merecedores do céu. Há muitas pessoas e religiões que tentam mostrar que a gente precisa fazer isso ou fazer aquilo para então ir para um nível superior e ter então direito ao céu. Não é o que a Bíblia nos diz. Nada do que eu possa fazer, nada está ao meu alcance para que eu possa fazer, para ter direito ao céu, à vida eterna, a estar com Deus, a ter a presença de Deus. Somente a morte de Cristo, segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia, somente a morte de Cristo é aceitável para Deus. Então esse é o pressuposto inicial que eu queria colocar para você nessa manhã. Não sei se você vai assistir à tarde ou à noite. Então, o que é essa questão que a gente está falando de morrer com Cristo e ressuscitar com Cristo? Quando a gente se batiza, o que a gente está fazendo ali? A gente está fazendo uma confissão pública, falando para todas as pessoas da nossa ligação, no nosso compromisso, da nossa ligação com a morte e a ressurreição de Cristo. Para isso eu preciso entender que sou pecador, eu preciso entender e crer que Jesus é Deus, que eu quero isso para mim, eu preciso me arrepender dos meus pecados, eu preciso, em última análise, aceitar isso tudo, crer e aceitar esse presente de Deus para mim. Ou seja, em outras palavras, morrer com Cristo, segundo o texto que está falando aqui, é morrer para a prática do pecado, é morrer para as vontades da carne, deixar as coisas passadas e ressuscitar com Cristo. Ressuscitar com Cristo, Cristo ressuscitou, Cristo venceu a morte, não só porque ele ressuscitou, mas porque ele depois não morreu de novo e subiu aos céus, porque outras pessoas ressuscitaram, mas Cristo ressuscitou e foi assunto aos céus. Então, o que é ressuscitar com Cristo? É ser uma nova criatura, ser uma nova pessoa.
uma pessoa que pensa e age como Cristo. Então, o texto começa aqui falando: se fostes ressuscitados com Cristo, essa é a condição para a gente continuar o estudo. Você já se posicionou? Porque se não se posicionou, então essa parte inicial que eu falei é primeiro, tem que fazer primeiro. E se você já se posicionou, continuemos então. Ele diz: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Se a gente ficar pensando nas coisas desse mundo, focar nas coisas deste mundo, nós vamos dar lugar aos prazeres da carne, às vontades da carne. Porque a carne é egoísta, a carne quer satisfazer, né? A gente quer satisfazer os nossos desejos. Mas o apóstolo Paulo nos recomenda que a gente pense, pense as coisas lá do alto. Para sermos, então, a manifestação do Cristo. Porque quando estivermos pensando nas coisas do alto, nós seremos como Cristo. O homem sempre buscou ver a Deus. Alguns judeus místicos queriam ver o trono de Deus soberano. Alguns filósofos queriam ver Deus, mas no sentido de ter uma mente pura, uma mente separada da matéria, do corpo. Mas para Paulo, por favor, pense nisso. Para Paulo, para o apóstolo Paulo, ver Deus é ver Cristo. Cristo é a revelação de Deus. É o Emanuel, é o Deus conosco. Eu queria que você pensasse nisso, porque para a palavra de Deus, para o apóstolo Paulo, tudo gira em torno de Jesus. Nós somos, como eu diria, cristocêntricos. Tudo gira em torno de Jesus. A nossa conversa sempre será a mesma. Então foque em Jesus. Pense nas coisas do alto. Foque em Jesus. O que Jesus fazia? O que Jesus faria no meu lugar? Faça então isso. O texto continua. Versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, lascívia, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Irmãos, havia algumas teorias dos gregos lá que a alma era celeste, mas o corpo é pecador, o corpo é teneno, o corpo é perecível, o corpo é sem importância. Paulo quer mostrar aqui que o corpo tem importância. O que você faz, como você vive, as suas atitudes são relevantes. Então ele diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Ele coloca bem claramente aqui. Ou seja, é importante um cristianismo praticante. Se a gente fala, mas não vive, qual o valor? Eu me lembro aqui de Jesus falando: se a tua mão te faz tropeçar, arranca. Se os teus olhos te fazem tropeçar, se os teus pés te fazem tropeçar, arranca. Jesus foi meio radical nessa palavra. Não quero que você arranque nada não, tá? Mas eu quero que você... A mensagem de Jesus é que você precisa tomar atitudes radicais. A gente às vezes quer ser muito político, mas às vezes a gente precisa de posicionamento. O corpo não é maligno. O corpo é uma bênção. Mas ceder aos desejos do corpo
pode ser maligno. Aqui não estamos tratando aqui de quem você foi, aqui estamos tratando de quem você vai ser, quem que você quer ser. Um cristão, alguém que faz o que Cristo faria. Então, vamos alimentar o espírito, como ele diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Vamos focar nas coisas espirituais. Versículo 9 e 10. Não mintais uns aos outros. A mentira aí. Uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Vamos conversar um pouco sobre despir o velho homem e revestir do novo homem. Que negócio é esse? Irmãos, a ideia de despir o velho homem é muito simples. É deixar de pensar e agir como um pecador. Como aquela pessoa que vivia antes de conhecer o Senhor. Conhecer o Senhor tem que fazer diferença. Ter uma experiência, ser visitado por Deus tem que nos levar a agir de maneira diferente. A agir segundo nossa natureza divina. Então, daí porque a gente diz se revestir de um novo homem. Se revestir do novo homem, assumir essa natureza divina, agir e pensar como Cristo faria. O velho homem, em tal situação, se iraria, falaria alto, gritaria, tomaria atitudes. Mas o novo homem vai agir como Cristo. O que Cristo faria? Versículo 11. Onde não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porque Cristo é tudo em todos. Irmãos, esse texto para mim fala sobre intolerância, que é uma palavra muito contemporânea, né, muito usada, mas que o apóstolo usa aqui porque o grego era aquela pessoa. O grego tinha uma cultura muito rica, né? Até hoje se estuda aí a cultura grega. Eles eram orgulhosos pela sua cultura e por isso intolerantes. Eles eram orgulhosos. Minha cultura é o máximo. Então, você se torna intolerante com os outros. Os judeus, por sua vez, eram intolerantes porque para eles tudo era circuncisão. Quem não era circuncidado era de menor categoria, vamos chamar assim. O texto cita grego, judeu, circuncisão. Bárbaro. Bárbaro era todo aquele que não era grego, não era judeu, então era bárbaro. E ele cita aqui também o cita. Cita era um bárbaro, talvez um pouco mais cruel, mais... E ele continua falando sobre escravo e livre. A sociedade era muito dividida entre os escravos e livres. Era uma divisão da humanidade naquela época. Então, esse é escravo, esse é livre. A verdade é que o nosso velho homem é orgulhoso, egoísta. E como orgulhoso, a gente se torna, se somos orgulhosos, nós nos tornamos intolerantes, preconceituosos. Mas o novo homem, que é nascido e vive como Cristo, ele não discrimina. Ele tolera. E ele acaba esse versículo dizendo, porém Cristo é tudo em todos. E ele continua aqui, versículo 12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros,
perdoai mutuamente. Olha, meu Deus, isso tudo é o que o novo homem precisa. Sem intolerância, com o amor de Cristo. E ele lá no capítulo 14, no versículo 14, diz assim: acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor é o certificado, o atestado do cristão verdadeiro. O cristão verdadeiro precisa ser conhecido como alguém que ama, como alguém que se importa. Não precisa ser meloso, mas precisa. Não sei como definir o amor, vocês podem definir melhor do que eu. Essa é a vida do novo homem. Essa é a proposta da vida do novo homem, que nós precisamos buscar dia a dia, porque isso não é um exercício de que agora eu já cheguei aqui. É um exercício todo dia eu preciso buscar esse novo homem. Versículo... Ele continua: seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Versículo 16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Aconselhai-vos mutuamente. A ideia aqui é que a palavra de Cristo, ela é suficiente, ela é imutável, ela é inerrável. A palavra de Cristo, ela é suficiente para nos exortar, nos encorajar, nos edificar. Então, como corpo de Cristo, a exortação de Paulo é que a gente mutuamente se aconselhe e se edifique. Versículo 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra e ação, fazei em nome do Senhor. A religiosidade é um problema no sentido de que a gente ritualiza as coisas, e que a gente começa a repetir as coisas e depois achar que aquilo é ser espiritual, aquilo é o novo homem. Mas os rituais acabam virando algo sem correspondente na nossa vida ética e moral. O que devemos fazer é honrar a Deus em tudo que fazemos. Então, tudo o que fizerdes, fazei em nome de Jesus, dando graças. Então, não se limita às nossas atividades religiosas na igreja, na nossa igreja, Congregacional do Lins, não se limita a gente ser espiritual no domingo, ou quando tem uma reunião de célula, ou quando tudo o que fizerdes, no todo dia, toda hora, tal. Finalmente, quase finalmente, ele vai falar aqui sobre o relacionamento familiar. É interessante só notar, não quero me alongar aqui, porque esse texto dá para a gente conversar bastante coisa, que o filósofo Aristóteles desenvolveu alguns códigos domésticos, né, qual era a função de cada um e tal, que orientavam a família. Paulo aqui, ele modifica esses códigos moralistas, especialmente em relação... Eu vou destacar só alguns pontos aqui, eu não vou falar de todos. Ele fala das esposas, fala dos maridos, fala dos filhos, dos pais, dos servos, dos senhores. Em relação aos maridos, ele modifica dizendo: maridos, amai vossas esposas. Então, em relação aos pais, que tinham o direito de bater nos filhos, de tratar os filhos como queriam, ele diz: não irriteis vossos filhos, lá no versículo. Ele diz: pais, não irriteis, no versículo 21, não irriteis os vossos filhos. Então, ele insere alguns posicionamentos em relação aos escravos, que na verdade eram propriedades. Ele chega a dizer: servos, obedecei em tudo a vossos senhores. Isso me parece óbvio, redundante, porque o escravo
se é propriedade do Senhor, ele tem que obedecer. Se não obedecer, ele morre, né? Então, é interessante que o conselho de Paulo, no sentido de que tudo o que fizer, versículo 23, tudo o que fizer, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Então, quando você diz faça para o Senhor, você relativiza aqui a autoridade do seu patrão, vamos chamar assim, do seu Senhor. Eu quero falar essas coisas aqui só porque Paulo, na verdade, não se posiciona querendo mudar o status quo, não se posiciona, ele não quer acabar com a escravidão, não é que não queira, mas ele não quer fazer uma revolução, ele não quer mudar a sociedade. O alvo era mudar pessoas. Cristo quer tratar pessoas. Muitos teólogos, muitos cristãos, às vezes se perdem achando que nós temos que mudar o mundo, mudando a sociedade como regime. Não, Cristo quer mudar pessoas. Ele se importa com pessoas. Os judeus ver um Jesus que chegava e ia fazer uma revolução para que Israel se tornasse novamente livre de Roma. Cristo quer tratar pessoas. E quando Paulo aqui vai falar da família no lar, ele quer tratar das pessoas. Ele não quer aqui discutir como é que chama? Feminismo. Ele não quer discutir se a sociedade é capitalista, socialista. Ele não quer discutir se o Império de Roma está certo ou está errado. Ele não quer discutir se a escravidão está certa ou está errada. Não é isso. Ele quer tratar de pessoas. E quando eu olho esse texto, eu fico vendo que todos somos iguais. E Deus quer trabalhar em cada um de nós, dentro do que somos, dentro do que Ele nos colocou. O cristianismo se revela primeiro na família. Ser cristão, é preciso ser cristão. Quem mais sabe se somos cristãos são nossa família, as pessoas com quem a gente convive no trabalho, na escola. Esse é o cristianismo que precisa acontecer. Finalmente, capítulo 4, versículo 5, 6, eu queria pontuar aqui. Ele diz assim: portai-vos com sabedoria. Para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um. Irmãos, Deus quer que a gente aproveite as oportunidades, seja agradável. A nossa palavra seja temperada com sal. Sal é um agente de preservação dos alimentos não estragarem. O sal realça o sabor, né? Um sal no aipim frito. Aipim frito é muito bom, numa batata frita para os que preferem. Então o que Deus quer é que sejamos bênção, especialmente com os que são de fora da igreja, aqueles que não são da igreja. Não é para tratar mal quem é da igreja não, tá? Mas é para a gente, especialmente para com os que são de fora, sejamos tolerantes, agradáveis, espirituais, para que eles tenham desejo de conhecer que Deus a gente serve. Concluindo, irmãos, se fizermos essas coisas, se caminharmos esse caminho, seremos a manifestação de Cristo. Eu vou repetir o que já falei para o apóstolo Paulo. Ver a Deus é ver a Cristo. Tudo gira em torno de Jesus. Somos cristocêntricos. Entendemos que Jesus é o centro. E para isso vou até finalizar lendo esse texto de Colossenses capítulo 1, verso 15. Ele, Jesus Cristo, é a imagem do Deus invisível,
Ele, Jesus Cristo, é o primogênito da criação, porque em Jesus foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Que Deus abençoe a cada um de vocês nessa semana e que em nossas células possamos conversar sobre esse assunto e nos edificar, nos abençoar. Deus abençoe você.